Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma manhã de aula e também mais uma semana de aula, não é mesmo? Nossas últimas semanas de aula, certo? Estamos chegando pertinho das férias. Eu sei que todo mundo gosta de férias, certo? Tanto quanto gostam de estudar, não é mesmo? Mas também é preciso descansar, certo? Este ano foi um ano muito pesado, não é mesmo? Para todos, tanto para você, criança, para também como os adultos, para as pessoas que são mais idosas, certo? Foi pesado para todos. Foi um ano de muita pressão, um ano de mudanças, de aprendizado e também assim, de muitos cuidados, não é mesmo? Mas graças a Deus estamos terminando o ano, certo? Vamos esperar pacientemente a vacina, já temos notícias animadoras, certo? E vamos ver o que vai ser, certo? No próximo ano, ok? Então, hoje é segunda-feira, como você sabe, nós iniciamos nossa semana com uma aula de português, certo? De português. Então, vamos lá. Abra o livro, certo? Na página 125, certo? Vamos lá. Abra o livro na página 125, ok? Então, se você ainda não conseguiu abrir o livro, então você já sabe o que fazer, que é pausar o vídeo e abrir o livro na página 125, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, nós vamos para a nossa lição número 15 de português, certo? Sabemos que as lições de português são maiores, ok? Por isso nós ainda estamos na lição 15ª, que é a penúltima lição do livro, certo? Então, matemática, que as lições umas são maiores, outras menores, tem um número maior de lições, mas português, como é texto e gramática, certo? As regras da língua portuguesa, então as lições são maiores, por isso o número delas são menores, certo? As lições são em menos quantidades, ok? Então, não pense que nós estamos atrasados ou que estudamos pouco. Então, hoje nós vamos ler um texto, certo? Mais um texto especial, certo? Nós vamos ler um texto teatral, certo? Então, vamos ler um texto de peça, de teatro, certo? O texto chama-se No País dos Prequetês, certo? Então, se nós estivéssemos em sala de aula, nós íamos fazer uma peça bem legal, ok? Mas como nós não estamos em sala de aula, vamos fazer por aqui mesmo. Vamos acompanhar o texto e ver como se caracteriza um texto teatral. Então, vamos ler, certo? Apenas essa primeira parte, ok? O primeiro parágrafo da introdução, onde tem vamos começar. Então, você vai ler um texto teatral ou dramático. Sua estrutura é bastante diferente da de outros textos que você já leu, porque é escrito para ser encenado. Antes de encenar uma peça teatral, os atores realizam em conjunto diversas leituras interpretativas do texto que apresentarão. Então, esse texto que nós vamos ler hoje, ele é bem diferente dos outros, certo? Porque ele é um texto teatral. E o que é isso? É um texto que é feito, certo, para as pessoas encenarem ele, ou seja, para atuar em uma peça no teatro, certo? Então, ele tem regras dizendo como o ator deve se comportar, como o personagem deve ser, certo? Tem todas as regras do texto teatral e também tem os nomes dos personagens e também dos cenários, certo? Então é um texto explicativo dizendo como deve ser a peça. E os atores, sempre antes de apresentarem uma peça de teatro, se reúnem várias vezes para ensaiar, fazendo as leituras interpretativas, certo? Então vamos lá começar a leitura do texto. Faça junto comigo, certo? No País dos Prequetês. Peça é um ato para bonecos e atores. Então, nós já sabemos que uma peça pode ser para bonecos, como tem aqueles teatros de fantoches, mas também pode ser para atores, certo? Então, aqui neste texto teatral, nós temos personagens, que são as crianças: Nita, Chico, Lucinha, Zé e Juca. Então, temos aqui a primeira regra, certo, para a encenação do texto teatral. Quando as luzes vão se acendendo, Juca, Zé, Lucinha, Chico e Nita estão começando sua brincadeira e vão subindo o tom da voz na medida que a luz vai ficando mais forte. Então eles estavam todos certos, por exemplo,
no palco brincando de alguma coisa. E à medida que a luz ia acendendo, então a voz deles iam aumentando, ficando mais alto para que a plateia pudesse escutar, certo? Então, vamos lá. Juca, Bento que é Bento é o frade. Todos frade. Juca, na boca do forno, cozinhando um bolo. Todos bolo. Juca, farei tudo que seu mestre mandar. Todos faremos todos. Juca, e quem não fizer, todos levará um bolo. Juca, então, aí temos aqui, hesita e pensa. Então, cada um imita um bicho sem barulho. Todos começam a cumprir as ordens. Zé faz logo um macaco, imediatamente reconhecível, enquanto é cumprimentado por Juca. Os outros vão prosseguindo, sendo identificados. Juca, isso Zé, seu macaco está mesmo bem macacal. E foi o primeiro, ganhou. Zé, agora é minha vez de ser o mestre. Juca, mas calma, ainda faltam os outros. Olha ali o Chico, dando uma de galo. E Lucinha parece uma pata meio esquisita. Que é isso, hein, Lucinha? Lucinha, é uma pata choca. Daquelas bem chocas mesmo. De choquice chocolatada. Zé, implicante. Chocante. Juca, não brinca, Zé. Serve, Lucinha. E você, Nita, não tá fazendo nada. Todos ficam quietos olhando para Nita. Nita, puxa, vocês não são mesmo capazes de adivinhar? É mesmo um bando de gente de cabeça enferrujada. Eu já ganhei, porque sou a única que estou mesmo fazendo tudo o que seu mestre mandou. Um bicho sem barulho. Macaco é um bicho bem barulhento. Vive guinchando assim, ó. E então ela imita com muitos guinchos. E o galo é outro. Todo dia a gente ouve a cantoria dele. Então você pode imitar se quiser. E a pata choca, com todo esse quem. Quer bicho mais cheio de barulho? Juca, ninguém fez barulho, Nita. Nita, bebê. Mas também ninguém fez bicho sem barulho que nem você, pediu. Só eu fiz um. Não fiz uma porção de bichos. Zé, fez coisa nenhuma. Você só ficou aí bem paradinha e nem se mexeu. Nita, e vocês não sabem descobrir o bicho que não faz barulho e fica paradinho? Tem bicho pau, tem ostra, tem tudo quanto é tipo de marisco. Tem jiboia quando tá jiboiando. Todos olham meio espantado como se não soubessem o que dizer. Todo mundo ficou então olhando assim. Juca, ai Nita, que é desta vez, Nita? Esse é um negócio de mandar. Mandar é a gente fazer. Fazer tudo que seu mestre mandar. Tudo que mandar é rei, obedecendo sem cansar. Mas acho que cansei, Juca. Obedecer sempre é mesmo chato. Mas às vezes a gente também manda, Nita. Não sei. Não é bem assim o que eu estou pensando. É o que não está certo essa história de alguém mandar sempre, uma porção de gente ter que obedecer sempre. Lucinha, mas todo mundo faz isso. Nita, não sei. Não conheço todo mundo. Acho que vou sair por aí para conhecer e ficar sabendo como é que é. Juca, resolvida? Nita, resolvida. Juca, então tchau. Muito boa viagem. Nita, tchau. Então, nesse momento, todos vão saindo porque a peça acabou. E esse texto é de Ana Maria Machado. Hoje tem espetáculo Rio de Janeiro, Afaguara, 2003, página 87 a 100, certo? Então, esse foi um texto teatral. Eu tentei fazer de alguma maneira, certo? Para vocês, mudando um pouco as vozes. Espero que você tenha notado. Então aqui tem tudo como as rúbricas tem dizendo certas ordens, como se deve ser, como os personagens devem se comportar, certo? Então, vamos lá. O estudo do texto, certo? Nós temos o exercício na página 127, 128 e
129, ok? Mas antes de vocês começarem o exercício, vamos ver o que o cachorrinho está falando, certo? Na página 127. No texto teatral, há marcações ou rúbricas, isto é, indicações que sugerem como o autor deve interpretar determinada fala ou que orienta os movimentos do ou dos atores ou do ator ou dos atores ou das atrizes ou atriz, certo? No palco. Essas orientações vêm destacadas entre parênteses ou colchetes, e as palavras podem estar em itálico ou em maiúscula, certo? Então, rúbricas ou marcações são a parte que vem do texto teatral falando, certo? Como os atores, como as atrizes devem se comportar em palco, ou também como só um ator, certo? Caso for um monólogo ou caso seja apenas um ator em uma cena, certo? Mas sempre vai estar lá, certo? Por exemplo, como nós temos aqui no texto, Zé, entre parênteses, implicando. Então está dizendo para ele implicar, certo? Com Lucinha, ok? Do mesmo jeito, falando que devem falar mais alto. Então, quando todos se olham meio espantados. Então, isso são marcações ou rúbricas, porque dizem como os atores devem se comportar, ok? Então, temos depois os falantes de uma língua, certo? O cachorrinho está falando. Os falantes de uma língua a utilizam de acordo com a situação em que se encontram, certo? Uma mais formal ou menos formal. Aqui é da questão, mas apenas explicando que, certo? As pessoas conversam, certo? De duas maneiras. A formal, o número máximo de palavras corretas, colocação dos verbos corretos, concordância do plural e do singular, tudo bem certinho, certo? Ou na informal, sem tudo estar correto, apenas com linguagens coloquiais, com gírias, certo? Mas vai depender da situação. Se você está num espetáculo, por exemplo, se você está no teatro, então ali você vai se comportar bem, falar com as pessoas na linguagem formal. Se você estiver na escola, tem que falar numa linguagem mais formal, no trabalho, numa entrevista, certo? Então tem os locais que se falam formal. Mas se você estiver brincando com seu coleguinha, certo? Estiver no momento de descontração, você pode falar assim, certo? Com a linguagem informal, com gírias, certo? Pode e deve falar na informal sem estar de maneira obrigada falando tudo da maneira mais adequada, certo? Então, quando você terminar o exercício, você me manda, certo, a foto do exercício para eu poder corrigir, certo? E se você quiser fazer um vídeo, certo, interpretando a peça com alguém de sua casa, com alguma adaptação, certo, você pode fazer e nos enviar lá no grupo da turma. Lembrando que não é obrigatório, é só se você quiser, certo? Então, às 9 horas você receberá um novo link para a próxima aula, certo? Então, tchau! Até a próxima aula. Não tchau de encerrar, mas até a próxima aula.